Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e sua irmã, Anita Castro. E nós estamos iniciando mais uma partilha de estudos. E hoje eu quero te convidar para nós fazermos um adendo nos nossos estudos sobre o ESG que nós temos feito aqui, para que nós possamos fazer esta partilha de hoje que eu achei muito fundamental para todos nós, para que a gente possa compreender situações muito importantes na nossa vida, para prosseguirmos evoluindo todos juntos. Então, trata-se de: será que Jesus é pertencente a alguma das religiões? Será? Será que o Mestre pertence apenas a esta ou aquela denominação religiosa? Vamos ver isto? Eu acho que é muito fundamental esse estudo e por isso eu quero partilhar com vocês, porque essas questões ficaram latejando ao longo de muitos e muitos dias no meu coração, especialmente nessa época de Páscoa, quando nós sabemos que Páscoa vem ali revelar o momento em que os judeus fizeram a sua passagem pelo deserto, não é? Um pouco antes. E aí tem toda uma explicação fundamental também sobre isso, mas a Páscoa em si ela vem ser renascimento, não é? Aquilo que o Mestre veio nos trazer de bênção para as nossas vidas diariamente, para que possamos renascer todos os dias, renovar todos os dias as nossas vidas. E aí ao longo de muitos dias, mesmo antes da Páscoa, esse tema vem fluindo no meu coração, vem latejando no meu ser. E buscando estudos, eu então encontrei os fundamentos que eu queria trazer para vocês com muita propriedade e quero partilhar com vocês. Então, nós vamos ver aqui, e eu quero que você leia comigo aqui, que eu trouxe para você ler junto comigo, ali na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso querido mestre leonês Allan Kardec nos diz o seguinte sobre o objetivo da obra que é o Evangelho segundo o Espiritismo. As matérias contidas nos Evangelhos podem ser divididas em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram de base para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensino moral. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de controvérsias, a última permaneceu inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno onde todos os cultos podem reunir-se à bandeira sob a qual todos podem abrigar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porque jamais constituiu matéria das disputas religiosas, sempre e por toda parte suscitadas pelas questões dogmáticas. Aliás, se o discutissem as seitas, nele teriam encontrado sua própria condenação, visto que a maioria delas se agarra mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Para os homens, em particular, aquele código é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida pública e privada, o princípio de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É finalmente e acima de tudo o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos ocultava a vida futura. É essa parte que será o objetivo exclusivo desta obra. Então aqui eu li só os primeiros parágrafos da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo.
E aí, se você quiser, você pode abrir ali bem no início, não é? Na introdução, e ler toda a introdução, que é muito interessante, onde Kardec vem nos elucidando os motivos desta obra. Mas aqui ele embasa para a gente o que ele deseja trazer aqui. E Kardec nos diz então aqui sobre os evangelhos, não é mesmo? Que os evangelhos eles vêm constituindo ali os atos comuns da vida do Cristo, os seus milagres, as suas predições, todas as palavras que serviram de base para estabelecer os dogmas das igrejas, não é? Da igreja em si, e o ensinamento moral. E Kardec nos diz com muita clareza e propriedade que se as 4 primeiras partes, que são os milagres, as predições, a vida do Cristo e as suas palavras que embasaram os dogmas da igreja, são aí controvérsias, não é? A última parte é a inatacável, que é o ensino moral. E aí ele nos diz que diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. Ou então, ele quer dizer para nós que os ensinos morais do Cristo estão na base de todo ser humano, quer tenham eles uma crença ou não, até mesmo os ateus, gente. Porque ele diz aqui que a própria incredulidade se curva. Então, o Cristo, ele não veio unicamente para as denominações protestantes, que são aqueles nossos irmãos que são os evangélicos. Tampouco Cristo veio unicamente para a denominação católica, ou para a denominação islâmica, ou para a denominação umbandista, ou para esta ou aquela outra denominação religiosa. Não, querido. Cristo não veio apenas para estas ou aquelas denominações. Cristo, Jesus, o nosso Mestre, o governador da terra, veio para todas as nações, para todo o planeta, para aqueles que creem e para aqueles que não creem. E aí Kardec nos diz que o ensino moral do Cristo é o terreno onde todos os cultos podem reunir-se, a bandeira sob a qual todos podem abrigar-se, quaisquer que sejam suas crenças. Porque o ensino do Cristo, o ensino moral do Cristo, é base para as nossas vidas. Ele jamais constituiu matéria de disputas religiosas, que são sempre e por toda parte, como nos diz Kardec aqui, suscitadas pelas questões dogmáticas, não é? Porque você é umbandista ou você é espírita, você é do demônio, do diabo. E aí as pessoas esquecem que a palavra diabo quer dizer inimigo, querido. E o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Esse diabo pintado aí pelas denominações, ele não existe, porque senão Deus não seria Deus, amor e justiça plena. Deus é amor. Deus não é um julgador e um carrasco que joga alguns filhos no inferno para sempre, queimando para a eternidade. Não, querido. Nós temos oportunidade de mudança, sempre. Sempre vamos ter essa oportunidade de transformação. Então, Jesus veio para todos nós, independente de termos ou não esta ou aquela crença, de sermos ou não cristãos, de sermos ou não ateus. E aí nós vemos, infelizmente, as pessoas deduzindo que Cristo lhes pertence e tratando os irmãos com ódio, raiva, destruindo o templo das pessoas, quebrando as suas imagens de fé, renegando as pessoas, destratando-as nas ruas, porque estão seguindo a sua fé.
Mas Jesus se expande para todos nós. Independente do culto que seja, se você estiver servindo bem, se você estiver praticando o amor, se você estiver crendo no poder maior, você também está sob a bênção divina. E mesmo que você seja ateu, você estará sob a bênção divina. Porque se Jesus pertencesse a uma única crença, a uma única denominação, o que seria daqueles nossos irmãos que nunca conheceram a palavra de Cristo, segundo a Bíblia nos diz? O que seria daqueles irmãos que vivem lá no meio da mata, que ainda nem mesmo tiveram contato com o homem branco? O que seria daqueles irmãos que antes que Jesus viesse à Terra, partiram? Meu querido, minha querida, nós temos provas dentro da própria Bíblia que Jesus, junto de Deus, reuniram-se ao nosso favor, ao favor de todos nós habitantes da Terra. E mesmo antes da fundação da Terra, Deus e Jesus Cristo, o Cristo da Terra, aqui para nós, que é Jesus, já tinha determinado para nós todas as bênçãos que nós recebemos hoje. Você quer minimizar Jesus e dizer que ele é apenas seu? Como é que é? Você quer reduzir Jesus à sua régua? Querido, querida, pense bem. Todas as religiosidades da Terra são e estão sob a guarda e a bênção do governador da Terra, que é Jesus. Todos os cultos, e mesmo os irmãos que não creem, estão sob a guarda e a bênção de Jesus. E muitas vezes, meu querido, minha querida, aquele irmão que não tem nenhuma fé é mais cristão, ou seja, praticante dos atos segundo Cristo ensinou, o seu ensino moral, do que muitas outras pessoas que se dizem cristãs. Então Kardec nos diz aqui que se as seitas tivessem discutido sobre o código moral, sobre o ensino moral do Cristo, a maioria delas teria encontrado a própria condenação, porque a maioria delas se agarra mais à parte mística do que à parte moral, porque a parte moral exige de cada um a reforma de si mesmo, a reforma íntima. Vamos pegar aqui o exemplo de Hipátia de Alexandria. Hipátia foi morta com requintes de crueldade porque não era dita cristã, mas Hipátia tinha atitudes muito mais cristãs do que os cristãos que a mataram. Vejam o filme sobre Hipátia, se vocês não querem estudar sobre a sua história, ou procurem estudar sobre a história de Hipátia. Ela era generosa. Na época existiam ainda escravos e Hipátia tratava a todos com boa vontade, com generosidade, cuidando de cada um deles. Hipátia era mais generosa e cristã do que os cristãos que a acusavam. E assim nós vemos muitas pessoas por aí, meus queridos, que praticam mais o amor que Jesus nos ensinou através do seu ensino moral, do que muitas pessoas que se dizem cristãs e batem no peito dizendo que são cristãs. Então, Kardec nos fala aqui que o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo é iluminar as mentes através e a partir do ensino moral do Cristo. E aí ele diz que para os homens, e aqui para os homens ele está falando da raça humana, em particular, o código é uma regra de conduta
que abrange todas as circunstâncias da vida, tanto pública quanto privada. Porque se você utilizar do ensinamento moral do Cristo no seu trabalho, na via pública, na sociedade, para com seus familiares, para com aqueles que você ama, para todos com quem você convive, você vai estar praticando a justiça e o amor divinos. E Kardec nos diz aqui que o princípio de todas as relações sociais também estão dentro do ensino moral do Cristo, se praticadas por nós, para que se fundam na mais rigorosa justiça. E aí ele diz que finalmente, acima de tudo, é o roteiro infalível para a felicidade vindoura e o levantamento de uma ponta do véu que nos ocultava a vida futura. Então, meu querido, minha querida, quando nós seguimos o ensinamento do Cristo, o ensino moral do Cristo, nós vamos perceber que Ele é a bênção que veio para nos levantar, para nos evoluir. Se nós seguirmos o que Ele nos ensina. E mais, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta dos espíritos é sucinta e direta: Jesus. E aí Kardec faz um comentário muito apropriado aqui na sua nota sobre essa questão. Então, Jesus é o modelo e guia da humanidade. Ele é nosso guia porque através do seu ensinamento moral, dos seus ensinos maravilhosos, ele nos mostra o caminho a seguir. E ele é também o nosso modelo. O que é um modelo? Modelo é aquele que a partir dele você cria vários outros iguais. Então, Jesus é o nosso modelo para que nós sejamos seus imitadores. Imitadores, queridos. Imitadores. É isto que significa a palavra cristão. Ser imitador do Cristo. Jesus não se dizia esse ou aquele criador dessa ou daquela religião, e tampouco do cristianismo, porque a palavra cristão nasceu lá na Antioquia, quando os apóstolos pregavam a palavra do Evangelho para várias e várias pessoas, para multidões lá. Vamos ver ali nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículos 25 e 26, que eu trouxe para vocês aqui, a nova versão internacional da Bíblia, para nós lermos juntos, que diz o seguinte: então Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram uma considerável multidão. Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Então, a palavra cristão surgiu pela primeira vez lá em Antioquia, quando Barnabé e Paulo, que era aqui no caso, nessa palavra chamado de Saulo, porque ele posteriormente, depois que ele teve a visão com Jesus, e ele então foi tocado pela glória de Jesus, ele passou a se chamar Paulo. Jesus chamou-lhe Paulo, deu-lhe uma nova vida, não é mesmo? Então, Paulo e Barnabé estavam aqui pregando na Antioquia, e aí passaram a ser conhecidos como cristãos. A princípio, inclusive, esse termo cristão era utilizado para desfazer e desmerecer os apóstolos do Cristo, mas posteriormente passou a ser conhecido
como aquele que é seguidor, aquele que é imitador do Cristo, certo? Então, quando nós nos dizemos cristãos, nós temos que ser imitadores do Cristo. Então, Cristo é o modelo e guia da humanidade. Modelo e guia da humanidade, querido, querida. Não desta ou daquela denominação. E quem somos nós, então, para atacarmos os nossos irmãos desta ou daquela denominação, ou mesmo os nossos irmãos ateus? Nós temos que amar as pessoas, queridos, respeitar as suas escolhas e saber que todos estamos sob as bênçãos do Cristo e sob as bênçãos de Deus. Todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito por todos nós. Deus não amou esta ou aquela religião, Ele amou o mundo, dando o seu Filho por nós. Então, meu querido, minha querida, se você é uma dessas pessoas que anda por aí atacando a fé das pessoas, dizendo que os espíritas são servos do diabo, que os umbandistas são servos do diabo, meu querido, minha querida, você está extremamente enganado, porque em primeiro lugar, diabo é inimigo. E o pior inimigo de cada um de nós somos nós mesmos. Que tal, meu querido, minha querida, cuidar do seu próprio interior e da sua evolução? Não ficar apedrejando as pessoas, maldizendo as pessoas, desfazendo da fé de cada um. Porque, por exemplo, os irmãos umbandistas estão acreditando nos orixás e nas forças energéticas dos caboclos e das entidades, porque são espíritos também que estão a serviço da humanidade. Porque Deus permite, meu querido, minha querida. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós para julgar as pessoas? Pare de queimar o terreiro das pessoas, o templo de fé das pessoas. Pare de destruir as imagens de crença das pessoas. Pare de denegrir as pessoas. Meu querido, minha querida, você não imagina quantas vezes eu sofri preconceitos. Eu fui, sim, de várias religiosidades, porque eu entendo o universalismo do amor de Deus. Eu fui evangélica, missionária, durante muitos e muitos anos, como vocês sabem, eu já contei aqui. Tem um vídeo específico aqui no canal onde eu conto sobre isso. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo para vocês acompanharem, ok? E eu não vivi apenas um dia ou dois na missão, meu querido. Eu deixei toda uma vida para trás. Meu trabalho e tudo que eu tinha no mundo para servir a obra de Deus, para servir aos meus irmãos. E eu trabalhei com a camada da população mais vulnerabilizada e esquecida. Aqueles barraquinhos que estavam caindo aos pedaços. Aqueles irmãozinhos que não sabiam o que dar para os filhos na noite ou no dia que estavam vivendo. Que tinham às vezes dias e dias passado fome, estavam em oração e recebiam a bênção às vezes através da visita de um missionário que lhes levava, como missionário do amor de Deus, um alimento. Eu vivenciei situações, meu querido, minha querida, que muitas vezes pessoas que me julgaram e muitas vezes ainda me julgam, jamais vivenciaram na vida. Não para me engrandecer, porque eu nunca desejei ser engrandecida. O meu amor e todo o meu prazer nessa vida é servir as pessoas. Mas sim porque eu estava e sempre estive buscando estar na presença divina. Certa feita, nós estávamos com todas as nossas contas atrasadas.
E eu tinha inclusive o imposto da casa onde eu morava para pagar. E eu não tinha um único tostão. Mas nem por isso eu deixei de continuar servindo. Com fé, com coragem. E fui. E nesse dia me coloquei diante do altar de joelhos e estava orando em prece, pedindo o direcionamento do poder divino para onde deveríamos ir na evangelização daquele dia. E eu ouvi nitidamente quando o poder divino falou ao meu ouvido e ao meu coração: vá até tal lugar. Terminando a oração, levantamos dali e eu disse ao missionário que estava comigo: olha, nós vamos para tal lugar porque o poder divino nos mandou para lá. Fomos. Quando chegamos lá, estávamos evangelizando, falando sobre o amor de Deus, sem acusar nem julgar nenhuma pessoa, apenas ofertando o amor divino. E do nada apareceu um senhor que veio e nos entregou uma oferta e disse para nós: olha, esse valor que está aqui dentro desse envelope não é para a igreja, é para vocês missionários. Porque Deus falou ao meu coração que eu deveria trazer esse valor aqui para vocês, que era a necessidade que vocês tinham. Éramos eu e o meu ex-marido que estávamos ali trabalhando, e então nós não conferimos o valor, apenas pegamos aquele valor, fizemos a oração e agradecemos, pedindo a multiplicação das bênçãos na vida daquele irmão que veio enviado pelo amor de Deus. Trabalhamos o dia todo, servimos aos irmãos ao dia todo. E quando chegamos em casa, abrimos então aquela oferta que foi dada pelo aquele irmão para nós e não para a igreja. Especificamente para nós, porque segundo ele foi enviado pelo amor de Deus até ali para suprir as nossas necessidades. E quando nós vimos o valor, era exatamente, centavo por centavo, o valor que nós precisávamos para pagar as contas e para ressarcir o imposto da casa. Esta foi apenas uma das circunstâncias que eu vivi. Em outros momentos, muitas vezes, eu sempre gostei muito de manga. E então, às vezes, quando eu estava com vontade de comer manga, eu fazia as minhas orações singelas, como se estivesse conversando com Deus aqui do meu lado. E dizia: ai, Pai, eu estou com tanta vontade de comer manga hoje. Bem que o Senhor podia, se fosse possível, me enviar alguém, um irmão querido, uma irmã querida, que me trouxesse uma manga. Amados, não levava 10, 15 minutos, batia na frente da minha casa palmas. Oi, minha querida irmã, vim aqui te trazer manga, senti que Deus me mandou trazer aqui essa manga, essas mangas para você. Eu já contei também aqui, nesse vídeo que eu vou deixar para vocês, as experiências que tive, uma das experiências que tive com uma família vulnerabilizada, que depois nós auxiliamos, que a mulher arranjou trabalho e então pôde ter dignidade com seus filhinhos, que as crianças comiam banana com casca e tudo, devido à fome que elas tinham. E eu dei graças a Deus porque tinha ao menos naquele dia banana, porque os missionários tinham saído para arrecadar as bênçãos que nós recebíamos dos comércios que nos auxiliavam. Então, meu querido, minha querida, estes são apenas exemplos do que eu vivenciei. Famílias inteiras largadas de qualquer jeito, e nenhuma daquelas pessoas que se diziam cristãs, que muitas vezes moravam ao lado ou na frente das casas, iam até lá socorrer. E nós, com amor, na humildade em que vivíamos, porque foram 12 anos vivendo pela fé, e nunca faltou nada para nós, porque nós vivíamos em oração, em contato direto com o amor divino.
Depois também, quando eu vivi na Umbanda, que foram muitos e muitos anos de prática umbandista, onde eu trabalhava com incorporação com os espíritos amigos que ali trabalhavam, eu também só vi amor praticado, porque não há uma casa de Umbanda onde você não chegue e que você não seja bem recebido. As crenças de raiz afro-brasileira são uma bênção. Na maior parte das vezes, quando termina o culto umbandista, tem uma sopa ofertada para todas as pessoas se alimentarem. Não interessa se acompanha a casa sempre ou se foi ali uma única vez. A caridade, a amor, a boa vontade, a serviço do bem. Eu também acompanhei muito e muito tempo a Igreja Católica. Querido, eu lembro que quando eu era menina, em que a minha família ia às vezes à missa, eu lembro muito bem a missa que foi feita em homenagem a 7 dias da partida de meu tio mais jovem, filho de minha avó, irmão de minha mãe. E então a missa de 7º dia eu tinha 5 aninhos. E naquela época ainda não existiam muitas denominações da igreja carismática, que são aqueles irmãos que falam em línguas. Eu lembro, queridos, que a igreja inteira estava fazendo as suas preces e acompanhando o culto, a homilia da missa, e eu lembro que eu comecei a falar em línguas. Hoje eu sei que eu estava falando em línguas. Para mim eu estava enrolando a minha língua, porque eu era apenas uma criança. Eu lembro disso. Então o Espírito Divino, ele atua em todos os lugares. Muitas vezes eu fui ao culto dos Hare Krishna, muitas vezes eu fui ao culto do budismo, muitas vezes eu acompanhei cultos esotéricos. Eu fui suma sacerdotisa da arte antiga, conhecida como bruxaria, que é a arte da prática do amor à natureza, não tem nada a ver com o mal e nem com práticas maléficas. Então, meu querido, minha querida, Jesus não veio apenas para uns, veio para todos nós. E aí, quem somos nós para acusar as pessoas, denegrir as suas personalidades, falar mal das pessoas, dos seus cultos, destruir os seus templos de fé, as suas imagens? E aí nós dizemos que amamos a Deus e a Jesus. Ok, você acredita na Bíblia? E a Bíblia realmente é uma bênção. Então vamos ver o que diz lá em 1 João capítulo 4, versículo 20. Diz o seguinte, que também é um código de conduta para todos nós. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E aí nós temos essa versão da Nova Versão Internacional. Então, meu querido, como é que eu vou dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu irmão? Amar entra aqui respeito, solidariedade, empatia, não julgamento. Porque assim como eu contei para você, esses poucos momentos que eu partilhei aqui, eu tenho muitos outros milhares, porque só na missão foram 12 anos vivendo da fé, fora outros muitos anos, quase 21 anos, trabalhando na Umbanda, fora todas as outras práticas de 25 anos de serviço, quase 26, dentro da arte antiga, servindo ao sagrado feminino, abençoando as vidas, praticando sempre o bem. Fora os meus conhecimentos dentro do espiritismo, que quando eu tinha 18 anos,
eu fiz escola de médiuns no Allan Kardec de Porto Alegre. E eu servi muitas e muitas vezes em várias casas espíritas, trabalhando, servindo e atuando. Fora tudo que eu faço, meu querido, minha querida, até hoje, porque eu não posso andar fora do meu lar. Eu tenho uma grave doença óssea que me impede de andar, que faz parte, claro, da minha jornada evolutiva, eu sei disso. Mas eu não posso mais andar fora do meu lar. Eu só consigo atender o meu lar e ainda com passos lentos. Mas ainda assim eu continuo trabalhando na área da psicanálise, que é o serviço de amor e bem que eu também presto a todos os queridos que são os meus analisandos. E eu também continuo trabalhando só aqui no canal, por exemplo, já há 7 anos servindo. Quantas e quantas pessoas já me procuraram e me disseram: que bom que eu encontrei o teu canal, Anita, porque eu estava pensando inclusive em me suicidar. Que bom que eu encontrei aqui as partilhas que tu fazes, porque embasaram novamente a minha caminhada, eu me reencontrei, e assim sucessivamente. Então, meu querido, minha querida, não julgue as pessoas, faça a tua parte, porque a tua régua não serve no caminho do outro. Você não pode medir o outro pela tua régua. Se você diz que ama a Deus, se você diz que ama Jesus, se você se diz cristão e cristão é imitador do Cristo, então ame em primeiro lugar o teu irmão. Não julgue, respeite, dê o direito de escolha de cada um e não analise superficialmente a vida da pessoa sem você saber em profundidade o que foi que ela já viveu. Porque Jesus veio para abençoar a todos nós, não para nos julgar. Ele nos ama como somos e Ele olha para nós como a possibilidade de mudança que temos, que um dia todos, sem distinção, cada um no seu tempo de evolução, chegaremos a nos tornar os anjos que Ele deseja. Seremos espíritos puros, que nada mais são do que os anjos. Todos nós. Caminhemos nessa certeza, meus queridos, amando e respeitando os irmãos, sem julgamentos, mas sim com amorosidade, sabendo que Jesus veio para todos nós. Então, neste dia, é essa partilha que eu quero fazer contigo, para que nós juntos possamos ter essa consciência mais elevada para buscarmos os caminhos mais abençoadores para a nossa evolução, através do ensino moral do Cristo, que veio para todos nós. Dessa forma, então, vou me despedindo de vocês, lhes convidando para que todas as segundas-feiras venham estar comigo aqui no canal Universo da Mulher com Anita Castro, às 19 horas, para que possamos partilhar o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, nós temos o Evangelho no Lar, quando nós nos encontramos com o nosso amigo Jesus e toda a sua comitiva, abençoando as nossas casas, os nossos planos, os nossos queridos, os nossos lares. E todas as quintas-feiras, às 18h30, temos estudos da obra de André Luiz, como também nas sextas-feiras, às 18 horas, sob direção da nossa querida amiga e mentora Maria da Soledade, temos o momento do passe, quando nós recebemos o passe e a fluidificação das nossas jornadas abençoadas pelas bênçãos da energia renovada do passe. Sendo assim, desejo que Deus Pai Todo-Poderoso continue nos conduzindo e que Jesus, nosso amigo e nosso mestre muito fiel, conosco esteja, mesmo nas nossas debilidades, porque Ele sempre está. Que os nossos queridos amigos espirituais continuem nos auxiliando a caminhada e que Maria Santíssima, nossa mãezinha, mãezinha de Jesus, a Mãe Santíssima de todos nós, continue nos conduzindo aos caminhos de Jesus Cristo pela sua mão amorosa e maternal.
Mil bênçãos para todos nós e que assim seja. Deixo um grande beijo no coração de todos e espero que essa partilha seja proveitosa para o nosso crescimento em unicidade com Jesus, nosso mestre e amigo de toda a humanidade. Muita paz e harmonia a todos nós e até o nosso próximo encontro.